Oi, gente, sejam bem-vindos à versão remota do curso de Cálculo de Probabilidades 2. Em geral, essas aulas gravadas vão ter, de um lado, os meus slides e do outro lado, eu vou compartilhar a tela de um tablet onde eu vou fazer anotações, de modo que essa experiência tente ficar o mais próximo possível de uma aula presencial. Excepcionalmente, na aula de hoje, por ser uma aula introdutória, e para a gente ganhar um pouco de familiaridade, eu vou aparecer aqui do lado falando umas coisinhas, tá? Então, primeiro de tudo, eu queria falar um pouco sobre a história da probabilidade e sobre como que o nosso curso se encaixa dentro da história da probabilidade. Para quem tiver interesse, uma recomendação de leitura super legal é esse livro chamado O Andar do Bêbado, do Leonard Mlodinow. Ele é um excelente divulgador científico e esse livro tem uma linguagem super clara que vai falando da probabilidade, como que ela se mistura com as nossas vidas, seguindo o caminho histórico, desde o seu surgimento em 1500 até os dias atuais. Tá? Então, vamos fazer um breve passeio por esse caminho histórico. O nosso curso não segue o caminho histórico, em geral, esse é um caminho bastante duro que a gente deixa para os historiadores da matemática. Tá? Tem uma frase de um matemático famoso do começo do século XX, chamado Bruno De Finetti, que ele afirma que a nossa vida é rodeada de incertezas e essa talvez seja a única afirmação que possamos fazer sem incerteza. Né? Acho que todo mundo concorda com a frase do Definetti, mas é bastante claro que ninguém gosta de incertezas. A gente quer, de alguma forma, tentar controlar a incerteza ou até diminuí-la ao máximo possível, idealmente chegando a zero e tendo certeza absoluta de que eventos de interesse vão acontecer. Um primeiro passo para isso é que a gente consiga aprender a quantificar incerteza, né? Ou seja, associar probabilidades a determinados eventos de interesse. Durante muito tempo, o ser humano atribuiu eventos cujo resultado era incerto à vontade de deuses e coisas assim. Então, demorou bastante tempo. Na verdade, o surgimento da probabilidade data antes de 1500 em culturas não ocidentais, mas como o nosso conhecimento todo segue majoritariamente uma linha de raciocínio que vem de uma origem europeia, a gente marca, né, que o início da teoria de probabilidades para a nossa cultura surge em torno de 1500 com os trabalhos do Cardano, onde ele estava interessado em reduzir incertezas associadas a jogos de azar. Né? Ele era um viciado em apostas. Bom, na época dele tinha-se muito pouco conhecimento sobre isso, ele acabou definindo que um evento, a probabilidade de um evento era o que a gente usualmente calcula para espaços amostrais equiprováveis, eventos favoráveis sobre eventos totais, que hoje em dia nos é bastante claro, mas para a época foi um grande avanço, né, dado que ninguém tinha pensado nisso antes. Tá? Um segundo marco na evolução da teoria de probabilidades são as correspondências entre Fermat e Pascal, alguns anos depois, onde eles fizeram uma abordagem mais sistemática da teoria de probabilidades, mas ainda inspirada por esse contexto de jogos de azar. Né? O livro Andar do Bêbado conta essa história de um jeito super legal. Bom, se a gente fosse listar todos os marcos interessantes da história da teoria de probabilidades, a lista é infinita, e só isso dá um curso inteiro, né, de história da probabilidade. Mas eu acho legal a gente apontar também os trabalhos do Jacob Bernoulli, um dos integrantes da família Bernoulli, uma família de matemáticos muito prolíficos, aonde ele formula pela primeira vez uma teoria mais ou menos embasada para o cálculo de probabilidades, e ele pela primeira vez na história enuncia e faz a demonstração de teoremas que hoje em dia a gente conhece como versões rudimentares das leis dos grandes números. Tá? Não está listado aí nos slides, mas tem uma contribuição super interessante de Gauss também, que ele utilizou incertezas nas medições dele sobre a órbita de corpos celestes para conseguir determinar a órbita de Ceres, um planeta anão que está entre Marte e Júpiter. De certa forma, esse é um dos primeiros trabalhos na nossa história ocidental com mais cara de estatística, né, onde você usa quantificação de incertezas para extrair alguma informação do mundo real. Tá? Durante todo esse tempo, né, esses grandes matemáticos fizeram trabalhos incríveis, não se sabia. Quando a gente olha para o passado, né, a gente não sabia direito até esse ponto o que é uma probabilidade. A gente sabia calcular essas probabilidades, né? Então faltava uma teoria um pouco mais sólida que embasasse a probabilidade como um todo. E isso só surge no começo do século XX, no trabalho de 1933 do matemático Andrei Kolmogorov. Lá ele essencialmente fala, não, olha só, eu vou te dar um conjunto de três axiomas, isso aqui é uma medida de probabilidade
e todas as outras coisas que a gente fala, faz ou pensa com respeito à probabilidade vai sair somente disso daqui. E é aqui que o nosso curso se insere, tá? A gente vai enunciar os axiomas de Kolmogorov e desenvolver toda a teoria de probabilidades por trás, como consequência deles, e a gente vai ver que alguns dos resultados clássicos, como acabamos de falar, leis dos grandes números, são consequência desses axiomas. Acho que frente a nossa motivação inicial de que probabilidade é uma ferramenta para quantificar incertezas, né, a gente consegue ver um monte de aplicações dessa teoria nas nossas vidas. Né? Em particular, mais próximo das carreiras que vocês potencialmente podem seguir, e a quantificação de incertezas no mercado financeiro e em companhia de seguros, que são bastante importantes atualmente. Infelizmente, a gente está vivendo um momento importante onde quantificações de incertezas em epidemiologia também é bastante relevante, né? E a probabilidade chega bastante além. Eu, particularmente, tenho alguns trabalhos em música onde eu utilizo probabilidade. E uma recomendação de leitura super legal é esse primeiro livro, A Matemática nos Tribunais, onde são ditos casos onde a probabilidade foi usada tanto para o bem, né, ou seja, quanto ajudando no resultado de um certo julgamento, ou quanto levando a decisões confusas e pessoas sendo condenadas ou inocentadas de modo impróprio. O livro é escrito como se fosse um livro policial mesmo, a leitura dele é super legal. E a segunda recomendação para quem tem interesse em aplicações de probabilidade e estatística em áreas biomédicas também é uma excelente recomendação de leitura. Então, daqui para frente a gente vai começar a fundamentar as bases para, em breve, formular a teoria das probabilidades e todos os seus desdobramentos.